Família, só quem está feliz em Jesus, boa noite. O culto das 4, nessa hora, tremeu o teatro. Então eu vou dar mais uma chance. Boa noite, família Brasa Church. Uma boa noite para você que está em casa. A gente está muito feliz, mas de forma alguma eu poderia começar esse momento com você sem mandar e deixar um abraço muito apertado dos nossos pastores, pastor Maurício e a pastora Janine. Como todos vocês sabem, a maioria aqui, a Manu está hospitalizada ainda e nós temos hoje no nosso coração esse pedido para que a gente possa continuar orando por eles, mas eles também deixando em nós aqui nesse momento o carinho e o abraço deles. Quero convidar e encorajar você a continuar orando por ela, pela Manu, pela família do pastor Maurício. Eu creio que Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Essa igreja é uma igreja muito generosa e eu tenho aqui, nós temos hoje 9 Bíblias. Tem algumas aqui e outras que já estão lá em cima. 9 Bíblias. Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia e gostaria de receber uma Bíblia de presente hoje? Fica de pé aonde você está. Pode pegar aqui, meu irmão. Se você não tem uma Bíblia, olha lá, fica de pé. Tem uma pessoa lá, outra aqui, um rapaz aqui, outra mocinha ali. E você pode ficar de pé e ganhar essa Bíblia para você. É temporada de Páscoa. Quantos estão sendo abençoados nessa temporada de Páscoa? Levante sua mão. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite a reagir aí onde você está. Porque nós vamos falar de algumas verdades que precisam queimar no nosso coração, que precisam estar vibrando na nossa vida. Nessa temporada de Páscoa, a gente conversou um pouquinho sobre Maria Madalena, a gente conversou um pouquinho sobre Tomé, a gente conversou um pouquinho sobre Pedro, gente real, gente quebrada, gente confusa, gente comum como eu e você, gente que foi alcançada por Jesus. E neste domingo de Páscoa, não será sobre quem teve a história dividida, mas sim hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é esse que divide a história. É sobre Jesus. E talvez alguém aqui possa perguntar: quem foi Jesus? Um símbolo religioso? Um mestre moral? Um rabi? Um mártir? Um mito? Ou alguém que realmente mudou a história e ainda pode mudar a nossa? Quem é esse que antes de subir na cruz, ele já estava presente na própria história? Porque Jesus, ele não começa em Mateus. Jesus, ele não aparece do nada só em Belém. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Isaías. Isaías capítulo 53. Abra a sua Bíblia. O texto de Isaías capítulo 53. Deixa eu ver as Bíblias que a gente tem aqui hoje. Levanta a tua Bíblia aí. Olha aí, ó. Esse culto das 18 tá bom. Você que tem a tua Bíblia digital também. Isaías capítulo 53, enquanto você vai abrindo. Esse capítulo, Isaías 53, ele faz parte do que nós chamamos de Cânticos do Servo. Tem outros capítulos do livro de Isaías que também se encaixam aqui. O 42, 49, 50, 52 e o 53. Esse texto aqui ele foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E ele descreve um servo do Senhor que sofre, não por si mesmo, mas ele sofre pelo um povo. E isso é aplicado de uma forma explícita a Jesus. Jesus é esse servo sofredor e depois vence. E o texto diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença é sentida, e nós pedimos que Teu Espírito sopre neste lugar e fale a cada coração. A gente acredita que um culto pode mudar uma vida, por isso nós entregamos e confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu estava no ensino médio, segundo ano do ensino médio, e eu lembro que eu cheguei num dia comum de aula, e eu, de verdade, eu me considerava um bom aluno, assim, eu me esforçava bastante. Estava muito atento, meus trabalhos, minha agenda, as provas, procurava participar mesmo. Mas aquela manhã eu cheguei na escola e olhei para um amigo meu, ele estava com uma cartolina na mão, olhei um outro pessoal com outros materiais, alguns sacos plásticos, e eu olhei para eles e falei: o que está acontecendo aqui? E aí um deles me disse: hoje é aquele trabalho em grupo que a gente precisa entregar. Eu olhei: que trabalho em grupo é esse? Eu já puxando download, me ajuda. E eu não lembrava desse trabalho, e eu não tinha também entrado em algum grupo. Eu estava ali para ganhar um 0, porque aquela nota, aquele trabalho em grupo, era a nota do bimestre. Eu baixei a cabeça e fiquei perdidaço, porque eu me perguntava como que eu esqueci disso. E aí passou alguns dias, os professores estavam entregando as notas, de repente entrou o meu relatório assim das notas, eu olho naquela matéria 10. Eu olho, acontecendo alguma coisa, eu não fiz o trabalho, eu não estava em nenhum grupo. Aí eu olho para o lado, tinha uma colega minha que bate no meu braço e fala assim: coloquei o teu nome no meu grupo. Na hora eu não sabia se eu ficava feliz, eu não sabia o que eu fazia, mas a questão é que eu não fiz nada. Eu não tive nenhum esforço, eu não fiz absolutamente nada. Eu estava no grupo, eu não participei nem emocionalmente. Nada. Mas eles fizeram o trabalho por mim. E é isso que Isaías 53 está dizendo. De alguém que tomou o nosso lugar. Quem é esse que dividiu a história? Isaías 53 é sobre isso, é um evangelho antes do evangelho. É essa boa notícia que Jesus, ele não veio só resolver o problema do pecado. Jesus de verdade, ele veio também para assumir o seu lugar como rei da humanidade. E a cruz, ela não foi só um sacrifício, ela também é uma coroação desse rei. Porque havia uma necessidade, houve o pecado. E o pecado separou o homem de Deus, separou a humanidade de Deus. E aí, por causa desse pecado, então, teve um julgamento. Esse julgamento fez com que o ser humano, o homem, agora era alguém condenado. Condenado por causa desse julgamento, que era um resultado do pecado. Mas aí Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, Jesus então vem e nos substitui. Ou seja, toda a condenação que estava sobre a humanidade agora está sobre Jesus. E essa humanidade agora, a ser vista por Deus, ela é declarada justa, porque Jesus assumiu toda a culpa, assumiu todo o terror, assumiu todo o pecado. E é por causa do sacrifício de Jesus que nós temos direito à glória e o acesso ao Pai. Isaías 53 não é só uma profecia de Jesus. Ele é um espelho, mais ou menos assim, do que custou a nossa salvação. Em Isaías 53, ele é de fato poderoso, porque enquanto os evangelhos eles contam a história da cruz, é exatamente em Isaías que a gente tem a teologia da cruz. E não é um amor sentimental, é uma redenção que tem base de justiça, e Deus, ele literalmente pagou o preço. Ou seja, a história ela começou de verdade muito antes da cruz acontecer. Com Jesus, de verdade, Deus estava falando que o pecado não iria deixar a última palavra. E aqui está o drama da sociedade moderna.
A gente vive uma vida, às vezes, como se Jesus não existisse. A gente conhece o nome de Jesus, canta para Jesus, a gente serve na igreja de Jesus, a gente fala sobre Jesus, e ainda assim, às vezes, a gente vive algumas semanas como se ele não existisse. A gente faz negócios sem Jesus, a gente se relaciona sem Jesus, a gente vive a vida, senta à mesa, come e levanta sem Jesus, e a gente vai vivendo uma vida como se fosse normal ser assim. É tipo uns cristãos sem Cristo. Cristãos sem Cristo, que tem uma mentalidade como de salvar um casamento, para salvar o casamento dependesse somente das habilidades relacionais para salvar. É uma mentalidade que a gente trata a ansiedade, a gente entende que só depende de medicação. A gente canaliza a criação dos filhos uma dependência da nossa energia, ou como se a vida profissional dependesse só da nossa competência. E hoje a pergunta, de fato, ela não é teológica, mas ela é profundamente pessoal. Quem é esse que dividiu a história? Quem é esse? Porque quero dizer para você que a forma como a gente responde a essa pergunta define a forma como a gente vai viver amanhã, a nossa segunda-feira. Essa consciência de quem Deus é. Essa consciência de quem é esse que dividiu a história. E aí a gente tem o ponto 1 da mensagem de hoje, que é uma declaração. Quem é esse que dividiu a história? Ele é Deus antes de tudo. Amém? Isaías 52, verso 13, diz ali: meu servo será exaltado. Uma profecia que apontava para a glória do Senhor, a presença de Jesus. Ou seja, Jesus, de fato, ele não começa no Natal, Jesus não aparece do nada. Por quê? Porque ele estava ali, ele já estava presente. Sempre esteve, ele é Deus antes do começo. Olha isso, no princípio ele já era. João capítulo 1, versos 1 a 5 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Na criação, Jesus também está. Olha só, Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Quando a gente olha para isso, a pergunta que fica é: o que muda para a gente? O que muda ter essa declaração muito clara no nosso coração? A questão é uma visão de entender que antes da nossa crise, Jesus já estava lá. Antes de fato que a dor tivesse nome, Jesus já estava lá. É entender de fato que antes da nossa história bagunçar, Jesus já estava lá. Porque ele é Deus, ele nunca chega atrasado, ele nunca perde o ponto, porque ele é Deus que está antes do começo. Ele é um Deus presente. Você pode ter percebido, talvez, Jesus tarde, mas ele nunca chegou tarde na sua história. Ele é Deus que não chega atrasado. Eu quero convidar você a pensar comigo que exatamente por ter esse ímpeto de estar conosco em todo o tempo, é que nós entendemos um Deus que se move em nossa direção. Ou seja, esse Senhor, nosso amado Jesus, ele não é um Deus distante, pelo contrário, ele olhou, ele apontou e entregou o seu Filho para morrer por nós. Então este que divide a história, além de ser Deus antes de tudo, ele é um Deus que entra na nossa dor. Ele toma para si a nossa dor. E é o ponto 2 da mensagem, em que a gente entende o sacrifício de Jesus de uma forma substancial para a nossa vida. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado, guarda essa palavra, transpassado por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, foi moído, outra palavra que eu quero que você guarde, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Essa palavra transpassado, ela vem do hebraico halal, que é de fato uma perfuração violenta, agressiva, profunda. E esse moído vem do hebraico daka, que é uma expressão de um esmagado completo. Ou seja, não havia nenhum tipo de cantinho ali que não sofrido o esmagamento. E quando a gente entende isso, isso muda tudo, porque é uma substituição completa. Jesus, de fato, ele entrou na nossa história, ele tomou a nossa dor em nosso lugar e ele resolveu esse problema. Ele veio e pagou o preço do pecado e agora a gente tem o direito de poder acessar ao Pai, porque ele nos justifica e agora a gente tem acesso ao Pai. Essa é uma verdade que a gente não pode se acostumar. E eu quero saber se tem talvez algum crente pentecostal aqui, porque eu acho que a gente não entendeu, ou a gente ouve tanto que a gente já não reage pelo impacto que ela é. Você entende isso? Havia uma condenação contra nós. Havia uma culpa. Havia uma separação. E Jesus então vem e ele morre no meu e no teu lugar. Ele nos substitui. Ele vem e entrega o seu coração, a minha vida e a tua vida. Eu quero convidar você a jamais se acostumar de ouvir isso e o teu coração não queimar. De ouvir isso e os teus olhos não brilharem, de você não entender que isso não é um recado qualquer, é a maior mensagem que a gente tem. Havia um Senhor que amou o nosso coração, um Deus que nos amou e que transformou o nosso coração de uma forma completa, Jesus Cristo. John Stott disse certa vez, a essência do pecado é o homem substituindo Deus, e a essência da salvação é Deus substituindo o homem. É muito louco isso aqui, a gente entender que Lúcifer, em algum momento da eternidade, ele se levanta, ele olha para Deus, então ele deseja tomar o lugar de Deus, de substituir a Deus. E assim nasce o pecado em seu coração. Tempo depois, ele tem esse encontro com a humanidade. Estava no jardim ali, Adão e Eva, e ele oferece o lugar de Deus, para que eles pudessem ser como Deus, substituição. E aí Deus é tão cirúrgico e tão perfeito, que Jesus vem e substitui a minha vida e a tua vida, substitui toda a eternidade. Da mesma forma que o pecado nasce, o pecado é pago, e é assim que Deus trata. Pecado se paga e Jesus pagou o preço na cruz. Ele olhou para mim e para você, ele não viu a nossa culpa, ele levou. Ele não viu o pecado do homem, de toda a humanidade, ele assumiu. É completamente diferente. Ele não viu a minha e a tua dor, ele entrou nela, ele entrou nessa dor de pecado, resgatado, e ele literalmente foi esmagado, pressionado completamente por causa dessa dor. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro 2:24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? O cenário é esse, o Calvário, Jesus no centro, 2 ladrões, e uma conversa rola. E eu fico pensando e sempre me perguntando, quem disse para aquele ladrão que Jesus era rei? Porque a gente não tem indicativo nenhum que ele tinha algum tipo de relação com os seguidores de Jesus. Provavelmente ele não estava naquela multidão que recebe Jesus em Jerusalém naquele domingo, uma semana antes. Quem disse para aquele homem que Jesus é rei? Ele está diante da cruz. E eu às vezes fico pensando, como seria ou como será a nossa chegada no céu? Já pensou se tivesse uma entrevista? Isso não está na Bíblia, tá? Eu que estou criando aqui. Mas eu sempre pensei, já pensou se tivesse uma entrevista? E aí você chegasse lá e perguntasse, como foi que você conheceu Jesus? Eu imagino esse ladrão que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu imagino eles entrando e um anjo chegando e perguntando, olha só, como foi que você conheceu Jesus? E ele, de cara, dizer, eu não sei. Eu acho que talvez um dos discípulos, não sei quem foi, mas penduraram uma placa em cima da cabeça de Jesus. E lá dizia, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Eu li, eu acreditei, eu me entreguei e por isso eu estou aqui. Simples assim. Que loucura!
uma placa escrita em 3 idiomas: em latim, a língua do império; em grego, a língua da sabedoria; em hebraico, a língua da religião. Estava escrito ali: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os fariseus, incomodados com essa declaração, dizem: não, escreva que ele deseja, o que ele quer. E aí Pilatos de fato escreve: não, o que eu escrevi, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí essa placa escrita em todas as línguas daquele momento quer dizer para mim e para você que Deus, para nos alcançar na nossa dor, não há pessoa que Ele não possa usar, e não há linguagem que Ele não possa falar. A verdade é que já foi pago, então foi levado. Jesus resolveu, pecado pago. Na cruz, Jesus não deu para mim e para você uma segunda chance, Ele deu uma nova vida. E aí você pode se perguntar: ok, Gili, que legal, eu entendo que Jesus é aquele que divide a história, Ele é Deus antes de tudo, Ele é Deus que entra na minha dor. Ok, mas eu estou aqui, essa dor é real. E Ele, se Ele entra na dor, por que tudo ao meu redor parece que não muda? Por que eu tenho essa angústia? Eu estou aqui, Gili, eu estou aqui ouvindo de Deus, mas eu sei que eu vou chegar hoje à noite e tentar dormir, e a minha cabeça não vai descansar, e aqueles pensamentos de morte voltarão. Gili, me ajuda a entender. Se Ele venceu, por que a cura não chega? A porta não se abre e a resposta não chega também? Porque enfermidades não são curadas, o luto bate a porta, e momentos que a gente olha assim e parece que o diabo venceu. Porque a gente tenta, ora, e parece que nada muda. Casamento parece que começa a ficar desgastado, você tenta de todas as formas sair dessa. E é aqui que eu preciso convidar você e te encorajar a fazer talvez a maior viagem, a maior recompensa, a maior alegria e também o maior desafio, que é viver o Evangelho. É nós sermos desentronizados do centro e entronizarmos Jesus no centro. E entender que custe o que custar, Jesus venceu. Jesus venceu. Quem é esse que divide a história? Ele é o Deus que venceu tudo. É um Deus que vence. E haverá momentos, meu irmão e minha irmã, que a única coisa que nós teremos é essa firme convicção. Essa firme convicção que Isaías coloca para a gente no capítulo 53, verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, Jesus não morreu, meu irmão e minha irmã, porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque Pedro o negou. Jesus não morreu porque a maré da opinião pública foi levando e dizendo que ele agora não seria mais um homem das ruas, mas seria alguém que iria morrer. Jesus não morreu porque por causa de um julgamento ilegal que aconteceu numa madrugada e ele então foi condenado. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu porque Ele escolheu morrer por mim e por você. É diferente, Ele escolheu. Ele é o plano. Ele escolheu cada dor, Ele escolheu cada ferida, Ele escolheu o passo a passo até a cruz, e Ele estava ali no centro de tudo, e Ele não foi um acidente, meu irmão, foi redenção, é graça de Deus. Jesus escolheu. Isso precisa fazer sentido para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nesses momentos em que a gente está lá, pagando o boleto, levando o filho para a escola, tendo um jantar em casa, nesses dias comuns, dias normais, eu entender que essa graça de Deus, ela continua comigo e com você, porque Ele venceu tudo. A.W. Tozer disse certa vez que a graça de Deus, a graça, não é apenas um favor de Deus, ela é o próprio Deus se dando a nós. Ele morreu. Jesus morreu, mas Ele não ficou morto. A gente sabe, o túmulo está
vazio. E isso não é um detalhe que passa, isso é tudo. O túmulo está vazio, sem Jesus, para que o nosso coração hoje esteja preenchido por Jesus, para que Ele habite em nós e traga o sentido que a gente precisa nessa vida que muitas vezes tenta nos engolir. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, isso muda tudo. O fato de saber que Jesus, Ele é Deus que venceu tudo. Muda como? Muda a forma da gente lidar com o medo, de lidar com a dor. Muda a forma que a gente vai lidar com a crise. Muda a forma que a gente vai lidar com o luto. A forma como a gente vai lidar com o futuro. Com a ansiedade que tenta apertar, a gente vai mudar. A nossa perspectiva muda. Por quê? Porque agora não é o meu fim, o teu fim, mas o fim está fixado em uma pessoa. E essa pessoa venceu tudo, que é Jesus. Não é a dor mais que me define, não é a palavra final o pecado. A morte não vence, mesmo nos colocando diante de um túmulo, ela continua no mesmo lugar. Jesus venceu. Romanos 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, a ressurreição, ela não prova só que Jesus venceu, ela prova que a nossa vitória não está na nossa vida, mas está naquilo que a gente entrega para o Senhor, está na vida dele. Quem é esse que divide a história? Ele é Deus antes de tudo. Ele é um Deus que nos encontra, que entra na nossa dor. Ele é um Deus que venceu tudo. E Ele não dividiu só a história grandiosa, a história do mundo. Ele divide histórias ainda hoje. Ele governa sobre tudo. E aí quando a gente pensa que Ele divide histórias, a gente pensa em alguma coisa muito macro, muito ampliada, como se a gente não fosse ser notado por Deus. E eu gosto de pensar sobre essa forma que Deus nos encontra. Ele olha para todo o nosso universo. Aí Ele encontra o nosso sistema solar. Aí Ele encontra a nossa terra. Aí Ele encontra a América do Sul. Aí Ele encontra o Brasil. Aí Ele encontra o Rio Grande do Sul. Aí Ele encontra Porto Alegre. Aí Ele encontra o Bourbon Country. Ele vem nesse teatro e encontra você. Tudo sendo visto pelo Senhor. Mas a grande questão é que Ele não divide somente essas grandes histórias. Ele divide essas pequenas histórias silenciosas que ninguém sabe. Aquela história que acontece quando a gente chega em casa, fecha a porta, a escuridão vem e só você sabe o que acontece com a tua cabeça, com os teus pensamentos. Que só você sabe a luta que tem dentro de você e você não tem coragem muitas vezes de abrir. Esse coração frio, endurecido, ferido talvez por uma traição. Ele divide a história de um casamento que está desgastado. Ele está aí pronto para nos ajudar. Alguém que está preso na culpa, no medo. Alguém que tem a sua vida dividida por Jesus, porque o conheceu e viveu na igreja, estudou a Bíblia e viveu tantas coisas, mas agora está no automático. Está vivendo uma vida por viver. Ele dividiu a história de quem ainda está buscando explicações. Para esses momentos que a gente só quer entender, muitas vezes Jesus só tem o que Ele mais oferece: a paz que excede todo o entendimento. Em algum momento da nossa jornada, se eu entendi que Jesus, aquele que divide a história, Deus antes de tudo, Ele entra na minha dor e Ele venceu, vai ter um momento que a única coisa que eu vou ter na minha vida é essa palavra de que Ele venceu e nele eu posso ser forte. Do lado não vai fazer sentido, mas Ele continua o centro de tudo. Jesus, o nosso amado. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era pastor em Curitiba e eu tinha um membro da igreja
rapaz alto, careca, com uma barba grande. E ele sempre sentava no fundo, e eu, um dia, cumprimentando ele, conversando, ele disse assim para mim: pastor, olha só, eu acho que eu tenho um problema muito sério. Eu falei: por que você tem um problema muito sério? Porque eu gosto muito da igreja, eu gosto muito das festas que acontecem aqui, eu gosto de ti, eu gosto do pessoal, mas eu tenho um problema, eu não acredito em Deus. Eu vim aqui, mas eu não acredito em Deus. Aí eu olhei para ele, eu dei um sorriso, eu falei: não, então você não tem nenhum problema. Ele olhou para mim meio torto assim, e aí eu disse: você teria um problema se Deus não acreditasse em você. Aí você teria um problema. Mas ora isso, só vive a vida. E ele foi. Passou algumas semanas, e ele num culto marca um encontro comigo durante a semana, e eu recebo. Ele entra, senta no sofá, no escritório, e eu olho para ele, e ele diz para mim assim: pastor, olha só, eu vou dar 1 hora do meu tempo para você me falar desse Jesus. Quero ouvir. Quem é ele? E eu lembro que eu olhei para aquele homem e eu comecei a dividir do meu coração, de quando Jesus entrou na minha vida, de quando ele preencheu a ausência, quando ele salvou o meu coração, quando ele entrou na minha vida, entrou no meu casamento, quando ele restaurou a minha história. Esse Jesus que me ama, esse Jesus, eu fui falando para ele, e eu fui percebendo que os olhos dele foi começando a ficar diferente. Começou a ter uma lágrima onde não tinha uma lágrima. E aí eu olho para ele e simplesmente pergunto: meu irmão, você quer agora aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador? E ele então já estava ajoelhado, olha para mim e disse: como que eu posso ousar querer aceitar algo que eu desesperadamente necessito? Eu aceito, pastor. E ele então aceita Jesus naquela tarde. E alguns meses depois eu tive a alegria de batizar aquele cidadão. E hoje ele é um discípulo de Jesus. Eu não sei você, meu irmão, não sei você, mas eu cheguei hoje aqui nesse domingo com meu coração transbordando, sabendo que esse dia é um dia especial, que é um dia que Jesus quer marcar e dividir a minha história, a tua história. Não tem nada que a gente esteja vivendo que Jesus não possa dividir, que Ele não possa dar um sentido diferente, que Ele não possa apontar para algo especial, que Ele não possa transformar na minha e na tua vida. E talvez o maior erro que a gente cometa não seja rejeitar Jesus, mas seja viver uma vida como se Ele não existisse. E agora a gente tem a oportunidade de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, habita na minha vida e constrói em mim a tua casa. Um autor anônimo no século XIX, ele escreveu uma belíssima carta, uma belíssima página chamada One Solitary Life, uma vida solitária. E essa carta, ela tem capturado a atenção de pessoas ao redor do mundo. E eu quero compartilhar com você, porque ela descreve muito do nosso Senhor. A carta diz assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram, foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. Ei, séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade, todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram,
todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens neste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Quem é esse que divide a história? É Jesus, e Ele está vivo. Aleluia! Jesus dividiu a história, a minha história, a tua história. E hoje eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche teus olhos, nós vamos orar. E Jesus sabe o momento que você está vivendo. Nesse domingo de Páscoa, meu irmão, em que a gente celebra a ressurreição, a vida onde havia morte. Eu não sei o que está adormecido na tua vida, eu não sei o que está tido como morto, mas agora o sopro do Espírito está entre você e Jesus, e agora Ele te dá a oportunidade de você agarrar a mão de Cristo e trazer vida aonde não existe. Esse é o momento para você entregar o teu casamento nas mãos do Senhor, tua vida profissional e aquilo que tem te separado de uma vida mais íntima com Jesus. Hoje é o dia de você se encontrar com aquele que dividiu a história. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que a gente tem de viver, Senhor, o resultado do teu sacrifício, que é uma vida em liberdade. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito na nossa história hoje. E agora nós entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos, Senhor, a nossa vida. A gente entende que mesmo nos momentos mais difíceis, que mesmo nos momentos de crise, que mesmo nos momentos em que nada faz sentido, nós podemos nos agarrar na verdade de que Tu és um Deus que está antes de tudo, um Deus que nos encontra na nossa dor, que toma a nossa dor, e um Deus que venceu tudo. Por isso, Senhor, nós nos entregamos e nós vivemos sobre a Tua vitória. Independente dos dias bons ou dos dias maus, nós permaneceremos em Ti, firmados em Ti, vivendo ao Teu lado. E hoje nós oramos, não porque haja algum mérito em nós, mas oramos no nome daquele que é e sempre será o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma última oração e eu queria convidar você a não sair do seu lugar. Por 2 minutos, fique no seu lugar. Quero fazer uma última oração e eu quero falar com você que veio aqui hoje pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de declarar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Dizer: Jesus, entra na minha história agora. Falando com você que veio pela primeira vez, ou você que já está vindo alguns outros domingos, mas ainda não teve a coragem de levantar a sua mão e dizer: Senhor, entra agora na minha história, eu quero viver uma nova vida. Para você que veio pela primeira vez, você que já veio outras vezes, e você que já foi de igreja, já viveu nos caminhos da fé, mas por alguma coisa triste, por alguma situação, você foi se afastando, e hoje chegou aqui. Talvez você foi convidado por um amigo, talvez um anúncio no Instagram, ou te mandaram essa live, e agora você está aí sentado na tua casa, você está aí talvez no sofá, tentando entender a crise da tua história. Jesus chegou e hoje é o momento. Eu vou fazer essa oração, e se você que está aqui quer entregar o teu coração ao Senhor Jesus, no 3 você vai levantar a mão o mais alto que você puder, o mais rápido que você conseguir. Quero convidar você a fechar, fecha por favor todos os olhos. A igreja está de olhos fechados, é só entre você e Jesus. Ele vem para transformar, Ele vem para resgatar e para fazer novas todas as coisas. Jesus, o nosso amado. Por isso no 3, se você quiser, você vai levantar a sua mão comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante sua mão aí onde você está. Uma mão, outra 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 mão. Igreja,
hoje é noite de salvação. Aplauda o nome de Jesus o mais alto que você puder. Aleluia. Amém. Amém. Se alguém levantou a mão perto de você, por favor, dá um abraço nessa pessoa. Diga-lhe parabéns pela sua decisão. Se alguém levantou a mão perto de você, por favor, faça isso. Glória a Deus. Eu quero convidar você que levantou a sua mão aí a fazer uma oração junto comigo. A Bíblia diz que aquele que confessa com os lábios, aí é crer com o coração, esse será salvo. E eu quero convidar toda a igreja, não só essas pessoas que levantaram a mão, toda a igreja, repete comigo essa oração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela oportunidade de ouvir a tua voz no meu dia a dia. Eu quero hoje experimentar mais de ti. Eu quero hoje experimentar o Senhor na minha vida. Por isso hoje eu declaro que eu sou pecador e que eu necessito de um Salvador. E também digo diante de todos, Jesus Cristo, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, por favor, saia do seu lugar. Você vai ver alguns voluntários com as lanternas acesas. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eles vão te levar para um espaço tão especial, onde a gente vai orar contigo, onde a gente vai te dar as informações dos teus próximos passos na tua jornada com Jesus. Sai do seu lugar. Se você viu alguém levantando a mão e a pessoa ficou um pouco intimidada, vai até lá, traz essa pessoa e vai levar para esse momento em que ela vai conhecer mais dos seus próximos passos. Você que está em casa, se você aceitou Jesus, coloca aqui para a gente também poder saber. Amém? Para a gente que fica, eu quero te encorajar a cantar esse louvor e abrir o seu coração de toda a tua alma. Quero dizer para você também que domingo que vem o nosso encontro não será aqui no Bourbon, será no nosso centro de eventos, tá bom? Quero declarar para você aí que essa semana, em nome de Jesus, seja uma semana especial. Muita presença dele. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, ele é Deus. Aquele que dividiu a história te acompanhará no teu dia a dia. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, lá no centro de eventos. Valeu, tchau.